Fala galera, aqui quem fala é o professor Leonardo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o Brasil no contexto da Primeira Guerra Mundial, tá? A industrialização e também a questão social. E eu gostaria de te convidar para que nesse momento você dê um like aí no nosso vídeo, comente, dê uma sugestão, fala aí o que você acha que seria bacana nós fazermos na nossa aula. Eu estou aqui para poder ouvir e conversar com vocês também. A gente vai trocar umas ideias aí e essa é uma... eu estou aqui, aceito sugestões também de como nós podemos até enriquecer a nossa aula, beleza? Então, vamos partir logo para a nossa aula, capítulo 10 da História 1, falando sobre o Brasil no contexto da Primeira Guerra. Sabemos nós que a Primeira Guerra foi um movimento que aconteceu no início do século XX, tá? E sofrendo aí a influência ainda de algumas situações lá do século XIX, como, por exemplo, né, a industrialização, né, a união aí de países, como, por exemplo, a Alemanha e a França, e também disputa por territórios coloniais. E, além disso, também territórios dentro da Europa. Enquanto estávamos aí dentro desse barril de pólvoras, que é a Europa, tá? O Brasil, ele está passando durante o início do século XX, está passando por um movimento de urbanização, principalmente o sudeste brasileiro. O Brasil também, né, o futebol passa a ser uma febre nacional, como é que eu posso dizer assim, uma paixão nacional, isso, uma paixão nacional, e diversos tipos de jornais surgindo nesse período. E detalhe também, nesse período foi quando o Brasil ganhou o Campeonato Sul-Americano, que foi realizado no Rio de Janeiro. Durante esses três primeiras décadas, né, do século XX, nós temos aí também o surgimento de grandes jornais, como, por exemplo, o Jornal do Comércio, a Gazeta de Notícias, né, o Jornal do Brasil, Correio da Manhã, enfim, vários jornais tendo aí destaque para uns ou para outros, mas nós temos a consolidação da classe média no Brasil e, além disso, também nós temos uma grande figura que foi o Rui Barbosa, né? Por exemplo, o Rui Barbosa, que foi um grande jurista, né? Um grande estadista, tanto no Império quanto na República, tá? Ele inflamava o povo, né? com os seus discursos, né? Mas infelizmente foi um homem que não veio, né? Ele não foi elevado à presidência da República, não passou pela presidência da República. Tá? Em 1914, por exemplo, ele retirou aí sua candidatura à Suprema Magistratura Nacional, tá? Abrindo caminho para as eleições de um obscuro político, né? Que foi Venceslau Braz. Esse governo, né, representou aí um marco jurídico, pois nele foi aprovado finalmente, né, o Código Civil Brasileiro, tá? Elaborado aí por um grande jurista cearense, Clovis, tá? Um outro marco importante que é bom a gente citar aqui, que foi após o final, né, do mandato presidencial, o café ele teve um grave declínio, tá, nas exportações, acentuado declínio. Isso se explica devido à Primeira Guerra Mundial, tá? Mas além de gerar uma grande queda na exportação do café, a Primeira Guerra Mundial ela trouxe grande impulso na indústria nacional, tá? Dos 13 mil e poucos estabelecimentos que existiam na época, né, cerca aí em 1920, cerca de mais ou menos 5.900, quase 6 mil estabelecimentos foram abertos, né, a partir da Primeira Guerra Mundial, né? Um outro marco importante foi que aqui houve uma troca, né? Havia uma valorização muito forte do café e a maior parte das exportações do Brasil era de café. E aí, a partir da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma mudança nesse quadro, tá?
uma exploração maior dos produtos industrializados, tá? Ao mesmo tempo que os países, né, litigantes, né, os que lutavam, precisavam de mais alimentos, estimulando novas indústrias, entre elas a da carne congelada, o Brasil, que nem vendia carne antes da guerra, exportou cerca de 60 mil toneladas a partir de 1918. Tá? A consequência direta da indústria, né, de alimentos passou em primeiro lugar a partir de 1920. Tá? O crescimento industrial no Brasil foi grande durante esse período. Tá? Ao se buscar uma linha analítica para interpretar o processo de industrialização brasileira nos diversos momentos históricos, de industrialização sob substituição de importações, um ponto-chave. Tá? Desde o chamado da Era Mauá, a industrialização brasileira baseou-se na tentativa de produzir internamente que se importava. Né? Naturalmente, né, houve mudanças qualitativas à indústria de bens de consumo, né, lá que foi instaurada com foco na substituição em 1910. Foi implantada pela indústria de base em 1930 e, por sua vez, no lugar da industrialização do bens de consumo duráveis. Tá? Outro fator importante para os estudos aí da industrialização brasileira é que o setor, durante esse período, ele trouxe um fluxo muito grande de imigrantes trabalhando no processo industrial. Tá? Um outro fator que se deve, que a gente não pode esquecer dentro da análise industrial do Brasil, é que o crescimento das atividades industriais não significou necessariamente o aumento do parque industrial, tá? Uma vez que ele, devido aos conflitos internacionais, tornava-se quase possível importar máquinas, né, e equivalentes da indústria para o crescimento, tá? Da produção, crescimento de parque fabril. Tá? As fábricas, no entanto, elas utilizavam o mesmo sistema, né, mas no sistema de turno único, e havia de regra, eles alternavam em tempos e tempos, né, em horários, para poder aumentar a produtividade. Tá? Nesse período, nós temos um movimento operário muito grande, tá? Devido até mesmo a partir de 1917, que foi com a Revolução Russa. Tá? O movimento operário ele surgiu com muita força. Também foi criado, aí nesse início, né, do século XX, foi criado o Partido Comunista Brasileiro. Tá? Houve aí uma grande euforia econômica, tá? Um movimento aí de incentivo à indústria. Tá? E houve, juntamente com esse grande crescimento industrial, houve os movimentos sindicais que começaram a surgir também com muita força. Diversas greves, né, aconteceram durante esse período e os trabalhadores das fábricas, né, que chegavam a trabalhar às vezes 16 horas diárias, né, eles começaram a buscar novas opções, né, e até mesmo uma briga, né, por melhores condições de trabalho. Até que, por exemplo, lá em 1917 nós temos uma grande greve em São Paulo, né, de alguns trabalhadores que exigiam algumas alterações na forma de trabalho e legislações onde pudessem ter limitações de jornada de trabalho começaram a surgir, como por exemplo, houve a conquista aí da limitação de jornada de trabalho de 8 horas, né, que foi conseguida aí pelas diversas categorias profissionais em períodos diferentes e começou pela construção civil após a greve de 1917. Tá? Houve diversas mudanças no Brasil durante esse período, principalmente no processo da legislação trabalhista. Beleza? Então, esse é o nosso capítulo. Tá? Encerramos aí esse nosso capítulo. Eu quero dizer a vocês que qualquer dúvida que vocês venham ter, coloquem aí nos comentários, beleza? E é isso. Galera, um grande abraço para vocês. Tchau.